Tudo bem com você? Bolsonaro cagão. Mas, Gilbert, logo no início do vídeo, você vem com uma palavra dessa. Desculpa. Desculpa mesmo. Mas nós que trabalhamos com isso aqui e acompanhamos a política, os acontecimentos políticos do Brasil há tanto tempo, não tem outro adjetivo. Me desculpa. Pega a história do Bolsonaro lá atrás e analisa. Faz como eu fiz, como muita gente que acompanha a política fez. O Bolsonaro sempre é a marca dele. Fez a coisa criminosa e terceirizou a culpa. Fez a coisa criminosa e terceirizou a culpa. Às vezes, inclusive, acaba confundindo a gente que mexe com isso. Não que a gente seja, o Gilbert seja tão bonzão que não possa errar, que eu erro muito. Mas por que confunde a gente? Porque a imprensa, a chamada imprensa, que tem muita capilaridade, alcança muitas famílias no país inteiro, passa nos programas que são muito assistidos, quando começa a falar que realmente aquele plano, né, do punhal verde e amarelo falava em criar uma junta militar. Então o golpe era dos militares, não era do Bolsonaro. Para você ver. Então, se a gente não tiver cuidado, a gente acaba se confundindo, se enrolando, não enxergando e, de uma forma ou de outra, acaba apoiando isso. E não podemos cair nessa. O Bolsonaro é um militar, antes de qualquer coisa. Só não pode ser colocado antes de ser um mentiroso, um criminoso contumaz. Mas o Bolsonaro é um militar, esse é o primeiro ponto. O governo dele foi militar. É tanto que tinha mais militares ao redor dele, em cargos importantes, do que a própria ditadura militar. Então, o Bolsonaro é um militar. Um outro ponto que eu já falei que eu vou reafirmar, toda a história do Bolsonaro é baseada na terceirização da culpa. É sempre assim, porque é um grande, colossal covarde. Pega quantas pessoas ficaram pelo caminho, sem contar aquelas que foram eliminadas. Não estou dizendo que ele eliminou, que alguém dele eliminou. Mas na questão de assassinatos no Rio, projeto de corrupção, rachadinhas e por aí vai, tem muita gente eliminada ao longo do caminho. Além daqueles que foram eliminados, perderam a vida, foram assassinados, tem as pessoas que foram para a cadeia, as pessoas que foram completamente abandonadas. Ele vai deixando pelo caminho. É próprio do Bolsonaro. Só que os militares, porque são muito gananciosos, esses golpistas, esses oficiais golpistas que sempre mamaram nas tetas do Estado, no dinheiro público, no dinheiro do povo, se aproveitando da presença, da popularidade do Bolsonaro, entraram no governo e, junto com o Bolsonaro, para poder manter a mamata, tramaram todo o golpe. Quando eu falo junto, o Bolsonaro não é apenas partícipe, o Bolsonaro é a cabeça do golpe. É tanto que quando o Bolsonaro fala o que fala, como, por exemplo, em relação ao Mauro Cid, ele está cometendo o mesmo erro hoje com esses oficiais, o mesmo que cometeu com o Mauro Cid, jogou Mauro Cid ao mar. É tanto que o Mauro Cid está falando muito mais agora do que antes, porque percebeu a covardia do Bolsonaro. A coisa está acontecendo nesse momento. Vocês viram o que o advogado do Bolsonaro falou. O advogado do Bolsonaro falou que a trama golpista se resumia àquele projeto ali de golpe que estava escrito no punhal verde e amarelo. Aquele ali era o golpe na cabeça dos advogados do Bolsonaro. Olha, ali não tem o nome do Bolsonaro. Os advogados, aí é a rota de colisão, os advogados dos militares, como por exemplo do Mário Fernandes, ele não gostou. As declarações incomodaram os advogados dos militares investigados, que interpretaram a fala como uma tentativa do ex-chefe do executivo de transferir a responsabilidade pelo plano aos militares do seu entorno. O advogado Marcos Vinícius Figueiredo, que representa o ex-secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência, Mário Fernandes, que está preso, é o general preso, rebateu as declarações. Olha o que ele disse, e a gente termina. Abre aspas. A colocação dele é irresponsável. Dele é advogado do Bolsonaro. Ele é advogado de defesa ou promotor? Está atuando como promotor. Como faz isso? Me causa perplexidade, criticou Figueiredo, o advogado do general preso Mário Fernandes. Rota de colisão na defesa dos militares
com o advogado do Bolsonaro. Vai sobrar para quem? Esperamos sinceramente que sobre para o Bolsonaro, que é a cabeça do golpe, e para todos esses militares oficiais golpistas. Comente. Muito, muito, muito obrigado. E até o próximo vídeo.